Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo para, mais uma vez, estudarmos a Palavra de Deus através da revista Ensinamentos Bíblicos. Lição desse trimestre é a missão da igreja em fazer discípulos. E hoje estudaremos a lição de número 3. Estou aqui com o pastor Micaías, lá da congregação do Jardim Santo André, como também nossa irmã Silvana, da congregação de bairro Campestre, que vão hoje comentar, compartilhar, enriquecendo mais o conteúdo desta lição, que hoje estudaremos a lição de número 3, cujo título é Assumindo o Custo de Seguir a Cristo, cujo texto-chave está em Lucas 14, 27, e a leitura bíblica é do versículo 25 até o versículo 27, que quero ler neste momento, que diz: Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Estes, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Mensagem para refletir da lição diz: quem não assumiu os custos da decisão de seguir a Cristo, amando-o acima de tudo, com renúncia total, ainda não compreendeu o que é ser um discípulo. A lição extremamente necessária para o viver cristão, acho vital para o servo de Deus saber que ele vai ter uma dificuldade, uma luta, um desafio na sua vida cristã e ele estar preparado para isso. Então, é um ponto que estava no discurso de Jesus, que parecia ser uma dificuldade, mas era Cristo preparando seus discípulos, falando das consequências que eles teriam por servir ao Senhor Jesus. Nós sabemos que somente uma emoção, empolgação não é suficiente para permanecer na caminhada cristã. Existem algumas condições que são necessárias a pessoa enfrentar para permanecer nos caminhos do Senhor. E é sobre isso que nós vamos abordar esse cálculo e consequências dessa decisão e algumas coisas que Jesus diz que se a pessoa não se encaixar, não é um discípulo, e extrema necessidade de pegar sua cruz e carregar seguindo a Jesus. Vamos entrar aí nesses tópicos, já começando aqui com o pastor Micaías. Quero cumprimentar também a todos que estão nos assistindo, com a paz do Senhor, nossos irmãos, irmãs, professores e professoras, e agradecer a Deus por essa oportunidade e também ao CAPED, por estar aqui mais uma vez, para nós juntos refletirmos e estudarmos a respeito deste assunto tão importante, Essa revista, escrita aqui pelo nosso pastor, teólogo Éden, sobre a questão do discipulado, E como já estava introduzindo aqui o pastor Éden, hoje estaremos falando a respeito do custo de seguir a Jesus. E no primeiro tópico, o comentarista, nosso pastor Éden, ele destaca aqui então duas metáforas que Jesus ele estabelece para chamar a atenção dos seus seguidores a respeito das consequências da decisão de segui-lo, E então, em continuação ao versículo que é colocado aqui na leitura bíblica nós temos do capítulo 14, dos versículos 25 a 27, e no versículo 28 tem essa comparação que Jesus faz, Jesus faz, na verdade, duas comparações. A primeira, Jesus fala: qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Ou seja, Jesus fala que só pode ser discípulo dele aquele que realmente primeiro se assenta para fazer as contas, do que isso vai custar. E é interessante nós observarmos que no versículo 25 aqui, que está na leitura bíblica, diz que Jesus volta-se para uma grande multidão que o seguia, Então, existiam muitas pessoas que seguiam Jesus, mas não eram seus discípulos, Então, o comentarista aqui até cita em determinado ponto aqui o livro do pastor Jonas Madureira, O Custo do Discipulado,
E nesse livro ele fala a respeito disso, né? Que existia uma multidão que seguia Jesus, que era um pessoal ali que não tinha compromisso com Jesus. É uma massa cinzenta, como ele fala ali, né? Um povo assim que estava atrás de Jesus, eram seguidores, mas não discípulos. E Jesus então se dirige a essa multidão de seguidores e faz essa comparação, ó. Qual de vocês que se for construir uma torre, se a gente for agora pegar para a nossa realidade, né? A gente não constrói torre, mas constrói casa, né? Se a gente for construir ou reformar uma casa, a gente primeiro tem que parar para fazer as contas, para ver se a gente pode fazer aquela construção, ao invés de começar na empolgação e depois parar no meio do caminho. E aí Jesus fala, vai passar vergonha, né? O pessoal vai passar lá e ver, ó, esse cara começou, mas não pôde acabar. Então, o que é que Jesus nos está chamando? Estava chamando aquela multidão para eles pararem para pensar se eles de fato queriam seguir a Jesus, não é? É interessante nós vermos que tinha uma multidão e Jesus queria extrair discípulos daquela multidão. Só que Jesus não fez isso de uma forma... Jesus, ele não enganou ninguém, né? Jesus ele não tinha uma estratégia de discipulado, de chamar o pessoal lá na empolgação, ó, vem que eu vou dar tudo para vocês, simplesmente para ter mais pessoas, né? Jesus, não. Jesus, ele realmente deixou aqui muito claro que para segui-lo era necessário tomar uma decisão consciente, né? E ele faz outra comparação depois com um rei, no versículo 31 do mesmo capítulo 14 de Lucas. Ele diz assim, Jesus, ou qual é o rei que indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode ser o encontro daquele que vem com ele com 20.000. Ou seja, para a gente entrar nessa vida com Cristo, nós realmente precisamos fazer este cálculo e assumir, como diz o título da revista, assumir esse custo, né? É necessário essa consciência. Só para eu concluir, no último parágrafo aqui desse primeiro tópico, tem essa frase, diante do Evangelho somos confrontados a decidir. De fato, o Evangelho nos chama a uma decisão, né? E muitas vezes nós, como igreja hoje, nós queremos ter uma estratégia de evangelismo que possa trazer muitas pessoas, né? Porque nós queremos o crescimento da igreja, mas como nós estamos falando de discipulado essa lição, é bem interessante nós fazermos a seguinte reflexão, que Jesus ele não fala nada sobre crescimento de igreja. Ele não falou, vão lá e encham a igreja, vão lá e conquistem muitas pessoas. Não, Jesus fala, vão e façam discípulos, né? Então qual que é a nossa missão? Fazer discípulos. O crescimento é por conta de Jesus, né? E muitas vezes a gente quer que a igreja cresça. E aí, para a igreja crescer, o que a gente faz? A gente não fala do compromisso, né? A gente faz uma estratégia legal e faz lá uma peça, um flash mob, faz... Não que isso não seja estratégia válida, tudo isso é válido. Mas a gente quer criar artifícios para atrair as pessoas só contando o lado bom da história, né? Mas, na verdade, não seria necessário nada disso, né? Nós simplesmente temos que pregar o Evangelho, com todas as estratégias. Porém, fazer discípulos, chamar as pessoas ao compromisso, né? Então, às vezes a gente tem medo de chamar as pessoas ao compromisso, senão elas vão embora. Era um medo que Jesus não tinha, né? Por quê? Porque ele deixou muito claro que a decisão de segui-lo é algo que realmente a pessoa precisa parar, refletir e decidir. Não é algo para ser feito na empolgação. Perfeito. Quando se fala em calcular os custos, em tudo na vida a gente tem que saber que tem que avaliar. Eu quero fazer uma faculdade. Quanto vai custar? Quanto tempo vai demorar? Quantas horas na semana eu vou precisar e utilizar para me dedicar a isso? E aí sim eu tomo essa decisão. Então Cristo ele está também diante de uma multidão até peneirando, né? Tão empolgados, ele vamos aqui mostrar aqui, colocar preto no branco o que você está assumindo. E aí vai colocar algumas condições, colocar uns termos, os requisitos, para que as pessoas saibam realmente o que vai ter que passar, né? Já pensou alguém, olha, eu fiz ali 5 anos de faculdade de engenharia e depois no finalzinho, não é bem isso que eu queria, não é bem esse retorno que eu esperava, não é bem essa rotina de trabalho que eu imaginei que era. Então eu avalia antes para saber qual vai ser o futuro, a consequência daquilo, né? Então Jesus está trazendo isso, e o Evangelho sempre é uma decisão, um confronto, né? O Evangelho chega para a pessoa decidir, está diante dela, vida, morte,
comodismo ou comprometimento. Ela tem que decidir, mas nunca ficar na mesma situação, né? Citamos aqui até Abraão, estava lá em um lugar, Deus vem chegar, ó, levanta daí, eu tenho algo para você. O Evangelho chega, ó, eu tenho algo novo, vida nova, rumo novo, destino novo, agora sai dessa condição que você está. Né? Então o Evangelho sempre confronta, sempre mexe com a gente, né? Então esse tópico primeiro fala dessas consequências em decidir, né? Então Jesus fala com a gente, ouvir a voz de Deus traz consequências, né? Então a irmã Silvana também comentando um pouco, tópico primeiro. A paz do Senhor Jesus para toda a igreja. Realmente fazer escolhas é uma questão muito complicada, é uma questão muito difícil. Entretanto, quando você faz uma escolha de seguir a Cristo, você tem que assumir todos os riscos, é pagar para ver. E quando você paga para ver, assumindo esse esforço. Então, porque multidão não tem nome. Alguém precisa ser nomeado para alguma coisa. E quando esses discípulos eles são eleitos para fazer isso, eles são escolhidos a dedo praticamente para fazer isso, olha, vocês vão ter que ir, custe o que custar. Vocês estão dispostos? Então, para mim, hoje, ser discípulo é muito mais complicado. Entretanto, é fácil, desde que você esteja dentro do contexto bíblico e da vontade do Pai. Como assim, Silvana? Quando Jesus estava entre a família dele, com 12 anos de idade, porque ele crescia em graça e conhecimento, e se perdeu da família, e Maria ficou desesperada procurando ele, e quando achou, o que ele disse? Vocês não sabem que eu estava cuidando dos interesses do meu Pai? Eu estava fazendo a vontade do meu Pai? Então, o discípulo, se ele não fizer a vontade do Pai, ele corre o risco de sair fora desse contexto. No meu entendimento, é um desafio. E Jesus, ele não veio para causar uma anarquia, ele veio para revolucionar e confrontar essas pessoas dessa multidão em relação, olha, caminhe comigo que vocês vão ter vida eterna. Imite o Mestre. Que é eu até coloquei algumas coisas aqui, que você comentou sobre a faculdade, quem vai fazer um curso e tal. Ele precisa se abster de muitas coisas, não é verdade? Em relação à abstenção, por exemplo, de prazer, conforto, riquezas e tudo mais, em relação ao discípulo e o discipulado, eu preciso abdicar de algumas coisas. Eu não posso falar assim, eu sou discípulo, e, por exemplo, não ser um modelo, não ser uma referência. Não que isso vá seguir como regra, vamos dizer assim. Mas, porque eu imito Cristo, eu preciso levar a palavra, eu preciso ser um evangelista, eu preciso ser um discípulo, mas eu preciso aprender primeiro com quem? Com quem começou a história. No caso, o Mestre Jesus Cristo. Por quê? Ninguém é útil sem Cristo. O próprio Senhor falou em João, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Então vocês aprendam de mim para que vocês completem essa grandeza de Deus. Senão, não tem como renunciar. Quem vive se embaraçando com as coisas deste mundo, quem vive sem comprometimento, sem compromisso com Deus, sem esforço, não tem como ser discípulo de Jesus. Teve uma passagem também, Silvana, onde em Lucas 9:57, parece alguém aqui que pareceu até empolgado, mas Jesus já logo alertou ele que não seria fácil. Lucas 9:57 diz, Lucas 9:57 diz, e aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Aí Jesus responde no 58, as raposas têm covis, as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Talvez alguém olhou e falou, não, no momento a novidade é seguir Jesus e você vai estar bem. Né? Quem está em destaque aí, ficando conhecido, se fosse hoje, seria um influencer aí do momento. Né? Jesus, deixa eu seguir. Jesus já alertou ele, raposa tem covil, as aves têm ninho, mas quem me seguir aqui, eu não tenho nem onde repousar, eu não tenho estadia certa, eu não tenho um conforto certo. Você vai me seguir e vai ser o que o Pai preparar, a gente vai estar vivendo, então não vai ter conforto, né? Esse 58 diz, não tem conforto.
Então Jesus já está alertando, não vai ser nada confortável, vai ser desafiador. Né? Exatamente. Então Jesus é aquele que vem em alerta, né? Não querendo que não sigam, mas que estejam preparados para o que vão enfrentar adiante. Né? Que um alerta nesta lição ao professor não é que Jesus colocou tanta coisa difícil que então é melhor não seguir, não. É que esteja preparado para enfrentar. Preparado e decidido a encarar. Porque tem uma frase que nós deixamos aqui, né? Que vai custar tudo seguir a Cristo. Mas vai custar mais ainda se não seguir. Vai custar-lhe a alma. Ou seja, eu seguir vai ter um custo. Eu não seguir tem outro pior ainda. Vou sofrer mais ainda. É melhor sofrer por Cristo, né? Em Cristo. Até em Atos 9, o Senhor aparecer para o apóstolo Paulo, ele dizia: eu lhe mostrarei quanto vai padecer pelo meu nome. Então, logo no início do chamado, o Senhor já fala com ele: vai sofrer pelo chamado que eu tenho na vida dele. Né? Então, o Senhor Jesus já mostrando quais vão ser as dificuldades, mas sempre lembrando que vale a pena estar com Cristo, que vale a pena enfrentar qualquer coisa na presença de Deus. Né? E aí, Jesus, no tópico segundo, nós vamos entrar aqui sobre ele colocando as condições, né? Alguns versículos ele dizendo: olha, não pode ser meu discípulo. Então, Jesus dizendo para alguns ali que não era tão fácil assim, né, pastor Micaías? Exatamente, e está aqui dividido o segundo tópico, né? O nosso irmão Éden dividiu aqui em 3 subtópicos, que são as 3 falas de Jesus, né? A respeito do quem não pode ser o discípulo dele. Então, havia condições que Jesus coloca ali nessa conscientização, digamos assim, né? Que Jesus está fazendo para a multidão, explicando o que significa ser seu discípulo, que já foi comentado aqui em lições anteriores, que discípulo é aquele que... o discípulo era diferente de um aluno, né? Um aluno, na nossa cabeça, de hoje, inclusive, né? É aquele que vai para a escola e aprende as lições, né? Então, eu sempre fui um bom aluno na escola, por exemplo, né? E aí, por quê? Porque eu aprendi as matérias ali. Mas eu não tinha uma convivência com minhas professoras e meus professores, né? Discípulo é aquele que tem a sua vida compartilhada com o mestre. Então, ser discípulo de Jesus, como disse também a nossa irmã Silvana, é imitá-lo, não é? E Jesus diz que não pode ser discípulo dele quem? Primeiro, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, né? Então essa é a primeira condição que Jesus coloca. Não vou nem comentar as próximas aqui para os nossos irmãos comentarem, mas essa primeira condição que Jesus coloca aqui é muito forte, né? Porque ele está falando assim, que para ser discípulo dele, que não é simplesmente ser um aluno para aprender aquilo que ele estava falando, mas é viver como ele viveu, né? Compartilhar a vida com Jesus, tinha que amar Jesus acima de tudo, né? Aliás, as 3 condições que Jesus coloca aqui, eu acho que nós poderíamos entender como aquilo que Jesus fala em Mateus 22, versículos 36 e 37. Eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada. Alguém vai lá e faz uma pergunta para Jesus. E pergunta assim: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E aí Jesus dá a seguinte resposta. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Não é? Então, qual que é o grande mandamento? Amar o Senhor acima de todas as coisas. Então, ser discípulo de Jesus é amar Jesus como Deus, né? Porque Jesus é Deus. Então, quem é que não pode ser discípulo de Jesus? Jesus começa falando aqui, se você não me amar acima de tudo e de todos, acima da sua própria família e acima da sua própria vida, você não pode ser meu discípulo, né? Então, para ser discípulo de Jesus, é necessário ter esse entendimento, que nós devemos realmente reconhecer que Ele é Deus e amá-lo como Deus, né? Jesus não é mais um, né? Eu amo minha esposa, eu amo minha filha, eu amo minhas coisas e eu amo Jesus também. Tá? Não impede, não. Aí não serve. Para ser discípulo de Jesus, tem que entender quem que Jesus é. Quem Jesus é? O próprio Deus. E a Deus a gente ama acima de todas as coisas. E como que nós entendemos que nós amamos mais
algo do que outra coisa, pela dedicação que a gente lhe dá, né? Então, qual que é a nossa dedicação a Jesus? O que Jesus representa no nosso tempo, no nosso dia, na nossa agenda, nos nossos pensamentos, né? Se Jesus é realmente primeiro, é por aí que a gente vê, né? Por aquilo que a gente dedica a Jesus, pelo tempo que a gente investe no nosso relacionamento com Jesus, pelo tempo que pela qualidade de tempo que nós damos a Jesus, por exemplo, é que nós vemos se nós amamos a Jesus acima de todas as coisas. Pegando já um gancho no nosso querido irmão, em relação ao custo maior, o amor, se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, o amor, ele não pode disputar a atenção de Deus. Cristo tem que ser cristocêntrico, eu preciso priorizar a Cristo. E já indo para esse sofrimento, o custo do sofrimento pela causa, não é? Se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, a gente fala muito, o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, mas para quem? Né? Porque na hora que quem está ali sofrendo é complicado. Mas sofrimento em relação a discípulo e discipulado é rejeição, é humilhação, é você estar dentro de uma sociedade hostil, as pessoas descendo além em você e você está ali, não, eu amo a Cristo, eu sirvo a Cristo, eu prego a Cristo, eu canto a Cristo, porque senão, né, onde está o teu amor tão pregado? Tão cantado, como diz um louvor da Ana Paula Valadão, Corpo de Cristo. Então, onde que estão as marcas? Vocês estão realmente com essas marcas nas mãos? Né? É muito complicado. Então, isso é um discípulo. Né? Isso é você falar de uma palavra, eu não estou pouco me importando se eles vão querer achar eu bonito ou não, explosivo ou não, né, glamuroso ou não, porque Paulo não tinha nada disso, mas o importa é que Cristo seja pregado, importa que Cristo seja anunciado, com sofrimento ou não, como eu já tinha falado, não existia rotina para Paulo. Eu até coloquei aqui, 5 vezes, N vezes presos, né, encarcerado, às portas da morte, 5 vezes levou 39 chibatadas, 3 espancamentos por romanos, e era cidadão romano, dos próprios irmãos, apedrejado, naufragou 3 vezes, 24 horas, dia e noite, perdido no mar, atravessou rios, mares, enfrentou ladrões, lutou com amigos, inimigos, teve o risco na cidade, zona rural, zona urbana, ou seja, sofreu frio, pressão diária, ansiedade por dentro e fora. Eu só tenho que me gabar das humilhações que me tornaram semelhantes a Jesus. E quem é que se gaba hoje? Querendo ir para culto da prosperidade. Quem é que se gaba hoje indo para culto do louvorzão? Não se gaba dessas humilhações. Preciso pregar a Cristo, eu preciso me desapegar de tudo. Para eu sofrer essas rejeições, eu preciso realmente estar dentro do contexto de Cristo, de cristão. Eu quero Cristo, mas você está disposto? Porque esse Cristo pregado de qualquer jeito, eu não quero. Um grande exemplo, o apóstolo Paulo, tudo isso que ele passou e tinha um regozijo em sofrer por Cristo, porque o que está frisado no item B é sofrer pela causa, não é o sofrimento comum. O comum, quando alguém passa, estamos sofrendo porque tem muitas enfermidades, pandemia mundial, a economia tem a dificuldade, passa um aperto e algumas provações no dia a dia, são provações sim, mas o custo de sofrer pela causa, suportar por ser de Cristo é totalmente diferente. Né? Mateus 5, versículo 11 diz: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, o custo aqui é o sofrer pela causa, é por ser servo de Deus, ter alguma rejeição, ter uma perseguição. É por defender um princípio bíblico, uma moral, de acordo com a palavra de Deus,
ser contrariado e estar sendo ter oposição neste mundo, oposição das ideologias, por você ter um princípio cristão. Então, é o sofrimento pela causa de Cristo. Não é alguém que errou e está tendo uma consequência. Então, isso não é sofrer pela causa, é o erro da própria consequência. É o erro da sua escolha errada, seu erro na vida. Isso é uma consequência comum. É ação e reação. Agora, sofrer pela causa, você rejeitar uma proposta e passar uma dificuldade, um aperto financeiro, porque você não quis aquilo, porque aquilo não é agradável a Deus, aquilo ali está próximo ao pecado e você rejeita porque não quer pecar, aí sim, por ser cristão, você assumiu uma dificuldade na sua vida para estar longe do pecado, para não estar ali na proximidade, ou vínculo com o pecado, para deixar sua velha vida, para não estar perto de algo que ali é uma fraqueza sua e você prefere. Aí sim, olha, pela causa de Cristo, está padecendo, sofrendo. Aí sim é válido, aí sim está encarando e assumindo um custo por amor a Jesus, porque ama mais Ele do que tudo. Né? O cuidado é não inverter as prioridades, como muito bem explicado pelo pastor Micaías, né? Não inverter a prioridade com a família, porque ama. Jesus usou como comparação justamente o maior amor que nós temos, que é o vínculo familiar. E aí Cristo usa ele pega o maior que nós temos humanamente dizendo e coloca algo acima, que é Deus, incomparável, né? Algo que não tem como colocar em pé de igualdade, né? A irmã Silvana citou de não ser, não tem como colocar num nível igual, estar acima. E realmente Cristo vem e vai colocando todas essas condições. Olha, para me seguir, me servir, tem que me amar a ponto de sofrer por mim. E aí ele vai prosseguindo outras condições, né? Desapego, ou seja, amar mais do que benefícios na sua própria vida. Né? O custo do desapego, pastor Micaías. Sim, esse terceiro ponto que Jesus coloca, quando ele diz, né? Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Então, esse desapego, como já foi mencionado aqui pela irmã Silvana, Paulo é um exemplo, né, desse desapego. Uhum. E ele mesmo fala, não considera a minha vida por preciosa, né? E ele também diz, em relação aos seus discípulos, né, aos seus aqueles cristãos que ele havia levado a Cristo, ele fala, eu vou me deixar gastar pela alma de vocês. Ou seja, Paulo era realmente um exemplo de alguém que não tinha apego às coisas materiais. Por quê? Porque tudo ele diz lá no livro de Filipenses, que está até aqui citado na revista, Filipenses capítulo 3, versículos 4 a 8, ele considerou, tudo que ele tinha de precioso, ele considerou como sem valor. Por quê? Porque ele queria conquistar, ganhar a Cristo. Né? Então, esse custo do desapego, na verdade, todas essas três coisas, né? Tanto o maior amor, quanto o sofrimento pela causa, quanto o desapego, tudo isso é uma realidade na vida do verdadeiro discípulo quando realmente Jesus é a pessoa mais importante. Jesus realmente é o objeto do amor maior do discípulo. Né? Esse é o ponto. Né? Quando nós realmente temos um encontro com Jesus e realmente entendemos o que é servir a Jesus, então o que Jesus está falando aqui, Jesus estava explicando para aquela multidão, porque, de fato, como nós já falamos, ele estava mostrando que segui-lo não era uma decisão qualquer, era algo sério que exigiria um compromisso. Agora, isso se torna realidade quando a gente tem uma experiência pessoal com Jesus. Inclusive, o pastor Éden falou agora que a respeito de princípios, né, cristãos, a princípio dos valores de Jesus, e nós vivemos numa época de muita polêmica e de muita reações e posições extremadas, né, de muita polarização, e existem pessoas que defendem valores anticristãos e existem aqueles que defendem valores cristãos também, né? Nós defendemos valores cristãos, mas uma coisa que a gente tem que entender é que nós não estamos simplesmente defendendo uma ideologia,
nós pelo menos não deveremos ter simplesmente um compromisso com uma ideologia, sim com uma pessoa. A pessoa de Jesus. Essa é a diferença, não é? Então, o que é um discípulo, de acordo com Jesus? Aquele que realmente está disposto a pagar este preço. E a gente vê esse exemplo no livro de Atos, né? Não me lembro agora a referência, mas a Bíblia diz que a primeira vez que os apóstolos eles foram chicoteados, a Bíblia diz que eles saíram alegres e regozijantes porque eles foram considerados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Ou seja, o verdadeiro discípulo não é aquele que foge do sofrimento. É aquele que, por amor a Jesus, ele está disposto a sofrer. Ninguém gosta de sofrer, né? Mas se for esse sofrimento por Cristo, isso não nos afasta de Cristo. É por isso que, mesmo a morte, né, como também a Bíblia mostra, Paulo, a história diz, a Bíblia não diz, né? A Bíblia acaba lá em Atos 28 com Paulo na sua casa em Roma. Mas depois a história, aliás, mostra que Paulo, ele foi morto, né, na perseguição de Nero aos cristãos, e tantos cristãos que foram mortos naquela época. E o que acontece? O fato deles serem ameaçados de morte não fez com que eles abandonassem a fé. Não é porque eles tinham compromisso com a religião, a ideologia, nada disso. É porque eles amavam a Cristo. E a morte não nos separa de Cristo. A morte nos aproxima definitivamente de Jesus, né? Então, é essa questão do discipulado, né? É realmente nós entendermos que seguir a Jesus traz sim sofrimento. Mas é um sofrimento que não nos afasta dele, nos aproxima dele. Perfeito, é maravilhoso enxergar esse regozijo dos apóstolos, né? Se alegrando em sofrer pela causa. Realmente que tem o Espírito Santo e está cheio do Espírito Santo, quando ele padece por Jesus, ele realmente tem uma alegria celestial dentro de si, totalmente diferente. E a gente vai vendo que é totalmente contrário do que é muito pregado hoje em dia, algumas igrejas, denominações que vão anunciando somente os benefícios, somente o conforto, somente a prosperidade, somente o bem-estar, que é totalmente oposto do verdadeiro evangelho, que é confronto, é morrer o eu, é morrer as suas próprias vontades. O mundanismo vai pregar sempre o bem-estar e o seu eu acima de tudo, e o evangelho é o contrário, é submeter o seu eu à vontade de Deus, então é totalmente contrário. Então é um derrubar do eu para levantar um novo para a glória de Deus, e é totalmente diferente, e traz uma alegria espiritual que é diferente, o regozijo totalmente diferente, que um dos objetivos dessa lição é sempre nos trazer essa centralidade do verdadeiro e genuíno evangelho, que coloca o ser humano rendido aos pés da cruz, submetido ao Senhor Jesus, e ele está disposto a suportar porque ele almeja o céu. Ele recebe uma proposta de coroa, mas sabe que coroa é só no final. Agora é carregar a cruz, agora é carregar a responsabilidade, o peso do chamado, carregar a guerra com o mundo, guerra com o diabo, guerra contra tudo e todos por algo que ele recebeu que vale muito mais. Irmã Rosana e Silvana, eu estava com o seguinte, vai prosseguindo sobre justamente carregar essa cruz, né? A gente às vezes pensa na coroa, mas ele deixou bem claro, antes é a cruz que você tem que carregar. Sim, irmão Éden. E carregar a cruz não é para qualquer um, se eu não tiver renúncia. Jonas Madureira, ele fala muito de ser parecidos com Cristo, ser mini-cristos. E para você ser parecido com Cristo, você tem que ser perseguido. Então, dentro desse contexto que nós estamos falando de carregar a cruz, e anteriormente falou sobre o ego, Paulo falava muito, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se realmente Cristo vive em nós, e nós somos imitadores de Cristo, né, fazemos a vontade do Pai, eu consigo carregar essa cruz. Vai ser difícil, né? Mas quando o crente, quando o cristão, ele está firme junto com Cristo, ele passa pela prova sorrindo, chorando, mas depois ele sabe que ele vai alcançar a vitória. Ele vai sorrir de qualquer forma. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Entretanto, eu coloquei alguma coisa aqui, que o nosso comportamento ele não pode ser narcisista em relação a esta pregação desse evangelho e você carregar essa cruz.
Lúcifer caiu. E aí o ego mata as pessoas. Então precisa amadurecer? Precisa. Os campos brancos já estão. E a igreja, os templos estão cheios, mas vazios de Deus. Né? O corpo de Cristo, ele já não está carregando mais as marcas de Cristo. Então, como que eu vou carregar uma cruz? Como eu vou carregar a cruz ou perder essa funcionalidade? Né? Como que eu vou imitar a Cristo? Então, dentro do que o irmão Micael falou, existe muita pluralidade cristã. Então, abriu muitas brechas com essas pluralidades. Né? Precisou-se criar regras, criar leis em relação a toda essa pluralidade. Ou seja, o cristão, o discípulo e o discipulado, para carregar essa cruz, ele precisa primeiro conhecer a verdade e se libertar disso tudo. A partir do momento que eu conheço o caminho e essa verdade, eu estou pronto. Eu consigo, eu fico alegre igual o Paulo quando eu sou açoitada. Eu fico feliz da vida quando as pessoas me hostilizam em relação a Cristo, ao nome de Jesus. Porque eu já consigo imitar o meu Pai. Eu consigo fazer a vontade do meu Pai. E aí eu coloquei ainda aqui, esta igreja que carrega essa cruz, ela tem um olhar perdoador, um olhar amoroso, de acolhimento, de correção, de disciplina. Os braços sempre estão abertos, corações movidos por compaixão e misericórdia. Ou seja, é um samaritano. Né? E para que a nossa fé seja apresentada pelos frutos e obras. E assim, continuamente. Quem não come, volta a falar, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Então, para carregar essa cruz, ele precisa se fortalecer em Cristo. Quando o irmão citou em Romanos, né, que nós estávamos falando aqui. Então, quando nada mais importar, até que nada mais me importe. Então, a gente falou de Romanos, né, como está escrito. Porque por amor a Cristo nós somos entregues à morte todos os dias como ovelha para o matador. Então, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E sem contar que Paulo, ainda lá em 1 Coríntios 13, ele vai falar, olha, o que importa é a fé, o amor e a esperança no coração, mas o principal é o amor. Então eu consigo ser perseguida, mas eu consigo ser parecida com Cristo, como Jonas vai dizer, o discipulado que nos faz mais parecidos com Jesus é o perseguido. Porque se fosse muito fácil, quem seríamos nós hoje? Que sacrifício, esse sacrifício do sacerdote perfeito seria invalidado. É maravilhoso ver assim, aquele que está totalmente disposto a sofrer por Cristo, sabendo que Cristo sofreu primeiro por ele. O apóstolo Paulo também diz, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Tanto sofrimento faz a gente sentir fraco e pequeno, mas aí o poder de Deus reveste justamente nesses momentos, e o fortalecimento espiritual está ali aceso, flamejante, justamente nesse momento em que está sendo representante do reino, está sofrendo pelo reino, está defendendo a verdade, está anunciando o evangelho, está cuidando de vidas com amor, com oração, com intercessão, combatendo em oração. Paulo certa vez falou com uma igreja dizendo, olha, o quão grande combate eu tenho por vocês em oração, ou seja, ele combatia por aquilo, então era um sofrimento, era uma luta com o inimigo, com forças espirituais na maldade, pela causa de Cristo. Ele podia ficar tranquilo e falar, estou preso, vou ficar aqui sem fazer nada, né? Quando eu liberar, quando eu sair aqui da prisão, continuo. Mas não, eu estava preso, estava lá preocupado com eles, cuidando deles, enviando cartas, escrevendo, orando, intercedendo, combatendo. Então, ele continuava na luta. Nada tirava ele, nada fazia ele voltar para o conforto e comodismo, né? Que é um alerta para nossas igrejas, nossos irmãos nesses dias. E aí, o que nos leva ao comodismo? Sendo que eu tenho tudo para estar no enfrentamento, na guerra, na luta espiritual. Não ficar parado, não ficar olhando e deixando para outros fazerem, não, é assumir cada um o seu compromisso em fazer a obra de Deus.
E fazendo menção no que você está falando, quando ele escreve Filipenses, carta da alegria. Estava preso, passando por toda a situação, uma pior que a outra, difícil, não é? Mas em nenhum momento ele desistiu. E ele disse assim, olha, não que eu tenha conquistado todas as coisas, mas eu prossigo para o alvo. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu sei que eu não fiz tudo certo, eu não fui perfeito, mas eu prossigo para o alvo. Eu continuo pregando a Cristo, eu continuo falando de Cristo, seja por cartas, seja por palavras, mas eu continuo pregando a Cristo. Dando continuidade aqui, o segundo subtópico também fala sobre perder a funcionalidade, né? E tem uma pergunta aqui, o que ocorre com alguém que não consegue suportar o custo requerido para seguir a Cristo? Perde a sua funcionalidade. Uma coisa que nós precisamos ter sempre em mente é que o Evangelho, se ele for customizado, se ele for adaptado, ele perde a sua eficácia, não é? Então, e nós também, né? Porque um seguidor, e não um discípulo, um seguidor que está no meio da multidão lá, e não um discípulo de Jesus, ele não causa impacto, porque ele não serve aos propósitos do reino, não é? Então, quem que causa um impacto na sociedade, nesse mundo que nós vivemos? Uma pessoa que realmente tem um compromisso com Jesus, né? Uma pessoa que realmente está disposta a tomar a sua cruz, né? Que significa tomar a sua cruz? Já foi falado, né? Realmente estar disposto a sofrer com Jesus. E é interessante que estamos falando bastante aqui do apóstolo Paulo, né? E é uma pessoa que sofreu bastante por causa de Cristo, né? Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, ele fala a respeito do sofrimento, ele fala, se sofrermos, também com ele reinaremos, né? Então o sofrimento é parte integrante do Evangelho, até porque, como diz também a nossa irmã Silvana, se nós somos imitadores de Cristo, do mesmo jeito que ele sofreu, nós vamos sofrer, não é? Paulo, ele também fala, escrevendo a Timóteo, fala, se alguém quer piamente servir a Deus piamente, padecerá perseguições, né? Então não tem como nós estarmos em um mundo que é totalmente contrário ao propósito de Deus, vivendo na contramão sem sofrimento, né? Então, quem é que poderia servir a Deus de verdade, ter um compromisso com os princípios de Jesus sem sofrer nesse mundo? Não tem como, né? Só se a gente ficar realmente tentando adaptar aquelas as coisas que podem causar incômodo na sociedade, a gente tenta ter uma política de boa vizinhança com o mundão, né, no sentido daqueles que não servem a Deus, não tem como. Porque se fizermos isso, nós vamos perder a essência do Evangelho e não vamos causar impacto, né? E eu acho que é importante falarmos isso também, por quê? Porque nós estamos fazendo uma reflexão aqui hoje, nesta lição, sobre o custo de servir a Cristo, né? Ou seja, nós como cristãos, né, os professores, as professoras e os nossos alunos para os quais nós estaremos compartilhando esse conteúdo, nós somos pessoas que nos consideramos discípulos de Jesus, não é verdade? Então, se nós queremos gerar discípulos, porque nós estamos falando nessa lição sobre discipulado. E discipulado não é apenas gerar discípulos, como também Jesus nos chama para um discipulado com Ele, né? Então nós, como discípulos, nós estamos nessa relação de discipulado com Jesus. Então o que é discipulado? É seguir a Jesus e também levar outras pessoas a seguir Jesus. Então, se nós queremos gerar discípulos de Jesus, nós temos que ter esse nível de compromisso com Jesus. Porque somente um discípulo pode gerar outro discípulo. Se nós formos pessoas, como diz lá em Apocalipse 3, né? Se a gente for morno, nós vamos gerar pessoas mornas. Então nós precisamos realmente tomar a nossa cruz, ter esse compromisso de verdade, esse relacionamento profundo de Jesus, porque nós só poderemos gerar discípulos de Jesus que tenham um profundo relacionamento com Ele, que realmente assumam esse custo, que realmente tomem a sua cruz, se nós tivermos passado por esse processo, né? Então é importante que nós tenhamos essa consciência de que uma igreja realmente viva e com raízes em Cristo, ela só pode acontecer a partir de nós. Porque nós somos essa igreja que vamos gerar esses discípulos.
Perfeito. O Senhor Jesus nos chama a viver o Evangelho, senão vamos perder a função, a razão de existir. E Jesus usa algumas parábolas, né? Acender uma luz e deixar ela embaixo de um móvel, é um sal que não tem mais a sua propriedade. E nos alerta, olha, se você não estiver assumindo sua responsabilidade, você deixou de exercer a sua função. Como, por exemplo, um soldado sem arma, como uma padaria sem pão, como um carro sem motor, e um artista sem o pincel e seu instrumento, e vamos prosseguindo aí adiante com muitos exemplos que podemos citar para os nossos alunos, mas refletindo uma igreja que não representa, um cristão que não representa Cristo, um evangélico que não vive o evangelho, se poderia existir talvez o evangélico não praticante, né? Ele só tem o nome de evangélico, mas não vive o evangelho, para que realmente nós venhamos exercer a função que Deus nos chamou, né? Então, já partindo aqui para a irmã Silvana comentar a funcionalidade e já as considerações finais também da... Antes da cruz, a gente, né, se não fosse a cruz de Cristo, a condenação já seria certa. Ou seja, ele nos reconciliou. E olhando dentro do que está aqui, em Apocalipse 14 vai dizer assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos e a fé em Cristo Jesus. Eu preciso ter essa fé, eu preciso estar, eu não posso perder essa fé em Cristo, eu não posso ser um mero religioso. Eu não posso ir só para a igreja para cumprir um horário, cumprir um compromisso. Ela precisa ser funcional. O sal, ele só tem utilidade e equilíbrio para o corpo e pode salgar, pode não, ele salga, tempera uma comida para não ficar insípida e dando equilíbrio nisso tudo. Se não tiver esse equilíbrio, acabou. Então, Jesus alertou os seus servos para não fossem como a lâmpada escondida debaixo da cama, nem como o sal sem suas propriedades. Ou seja, o sal, além dessa propriedade de você manter esse equilíbrio para o corpo, temperar uma comida para não ser insípida, você escutando a palavra de Deus tem a questão da purificação, de você se purificar, de você se limpar e manter uma aliança de sal, vamos dizer assim, com o próprio Deus. Porque eu estou ali mantendo uma aliança com Ele, mantendo uma aliança, Senhor, eu aceito o Senhor como legítimo e único Salvador, eu estou aqui, desde o dia que eu te aceitei até agora, com essa fé que o Senhor está me acrescentando todos os dias. Como o irmão disse, a força vem de Deus. A questão de Coríntios que ele vai dizer, quanto mais pequenos nós formos, mais fortificados eu sou por Cristo. Então, eu só consigo preservar esse equilíbrio e esse sal na minha vida se eu tiver essa questão, quanto menos de mim, mais de Cristo. E aí eu consigo, mesmo sendo misturado com as outras pessoas, né, nós vamos estar salgando, vamos dizer assim, mas sem fazer parte do mundo, sem entrar nessa pluralidade, como eu estava dizendo agora há pouco, entendeu? Então, antes da cruz, a gente já estava condenado. Agora, reconciliados, vivificados e justificados com o Senhor, eu só tenho a prosseguir. Eu não posso ficar olhando para a igreja, olhando para as coisas que estão adiante de mim, se não tiver alguma funcionalidade. O sal não ia servir para nada. Queridos, graças a Deus por tudo que nós meditamos nesta lição maravilhosa, necessária, importantíssima, para que todos nós, como igreja, vivamos esse compromisso, assumindo o custo, e ensinemos cada novo membro que tem uma vida desafiadora, uma jornada de dificuldades, lutas, que atravessará por amor a Cristo e que vale a pena viver e atravessar por Cristo. Nós estaremos nesta lição conscientizando nossos alunos a respeito de compromisso. Talvez muitos alunos não tenham se conscientizado de que não é só ser um crente, mas o discipulado é algo muito mais profundo que precisa se conscientizar e se despertar. Nós citamos aqui alguns momentos, o pastor Micael citou, Jonas Madureira, então é um livro que foi usado como consulta dessa lição, então também deixo como recomendação, né? O livro do pastor Jonas Madureira, O Custo do Discipulado,
foi utilizado como consulta para essa lição, bem como também o livro chamado O Discipulado, de Mark Dever. Foi usado também como consulta, que tem aí muito mais a meditar, aprofundar sobre este tema. E que nós estejamos aí preparados para uma lição talvez de enfrentamento, de cutucar um pouquinho nossos alunos para que ele seja despertado, se ele está realmente assumindo todo custo. Se não estiver, que ele assuma a partir de agora, né? Que sejamos esses instrumentos aí como Cristo falou, a verdade confrontadora para aquela multidão, nós levarmos essa verdade que desperta e confronta para nossos alunos, nossos irmãos, para que haja um avivamento genuíno na caminhada cristã. Desde já agradeço a cooperação dos irmãos, pastor Micaías, pastor irmã Silvana, muito bom estarmos juntos. E que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, que acompanha, abençoe grandemente a sua escola bíblica lá com seus alunos, e que prosseguimos firmes e fortes aí, estudando sobre o discipulado, a missão da igreja em fazer discípulos. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.